Quinta-feira, 23 de abril de 2025, dia de São Jorge. Salve Jorge, salve todos os santos. Este é o TBT News, segunda edição. Eu sou o Dom Ernesto e a gente tem um encontro marcado aqui na TBT, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 4 da tarde. E vamos juntos até às 6 horas. Falo direto dos estúdios da TBT aqui na Paulista, na Avenida Paulista, coração de São Paulo, onde o clima está gostoso. Por aqui, 22 graus, outono. É bacana o outono, né? Umas paisagens bonitas, né? É a estação que eu mais gosto. 4 horas e 2 minutos. O chamado Núcleo 2, investigado pela Polícia Federal por atos golpistas, ontem, por unanimidade da primeira turma da Suprema Corte, todos os investigados se tornaram réus. Assunto para daqui a pouco. E hoje tem a rodada da Libertadores e da Sul-Americana. A vida não está fácil para os clubes brasileiros, não. Daqui a pouco, o advogado e influencer João Neto, preso por agredir sua companheira, dizia para os seus mais de 2 milhões de seguidores que tinha sido policial militar. Agora, preso, a polícia militar negou. Bom, você já mandou foto ou fez postagens? Já postou alguma foto sem filtro e sem retoque ultimamente? Já fez isso, não? A pressão e o padrão de beleza que o mercado impõe a todos nós, isso é assunto para nossa convidada, a psicanalista Laura Bi. Tudo isso e muito mais daqui a 10 segundos. Bom, você posta foto nas redes sociais com retoque, com filtro? Vamos fazer o seguinte, abrir uma enquete aí, né? Já, se puder colocar aqui, você que está no YouTube, nós estamos abrindo uma enquete ali agora. Você posta foto nas redes sociais com retoque, com filtro ou não? Seja sincero, porque mais tarde, hoje, nós vamos receber a Laura Bi, uma psicanalista, para falar sobre a pressão do mercado, a pressão estética, por um padrão estético que o mercado impõe a todos nós. Todos estamos sujeitos a essa questão. Então, hoje a gente vai discutir isso daqui a pouquinho com a Laura Bi, psicanalista. E olha, o papo, ele é bom e profundo, tá? Vamos lá. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma visita, digamos que indigesta, na UTI do Hospital DF Star. Uma oficial de justiça foi comunicá-lo formalmente sobre a abertura do processo que o julgará por tentativa de golpe de Estado. A ação gerou revolta de aliados, que avaliaram que a intimação poderia ocorrer em outro momento. A notícia está no site Metrópolis e até o momento da sua publicação, a oficial de justiça que cumpria ordens não havia conseguido coletar a assinatura de Bolsonaro. Parece meio piada, né? Eu estava aqui, né, pensando enquanto eu estava falando com vocês, de um tempo para cá, parece que se criou uma realidade paralela, né? É uma realidade paralela, ou seja, não, ele não pode receber a oficial de justiça. Eu não sei não, mas eu acho até que fizeram uma sacanagem com ele de mandar uma mulher, né? Porque ele tem horror, né? Vocês lembram como ele tratava as mulheres, jornalistas, né? Enquanto ele era presidente, sempre gritando, berrando e etc. Mas, enfim, eu acho curioso, né? Como essas pessoas pensam, ou seja, não pode receber. Ele posta foto, né? Faz selfie, lá com aquele estado todo que ele está. Eu vivo falando aqui que às vezes as pessoas podem confundir. Tem gente que torce contra o Bolsonaro, contra a saúde dele, para que o pior aconteça. Não, não é verdade. Na verdade, a gente torce, eu pelo menos, para que ele se recupere rápido, porque ele tem uma conta alta, mas bem alta, para acertar com a justiça, não é mesmo? O que você pensa?
em relação a isso? Pode escrever aí nos comentários do YouTube, vamos trocar uma ideia aqui, né? Fique à vontade aí. Por favor, põe a arte aqui do Bolsonaro. Eu gostei aqui na mira, né? Como é que tá isso daqui? Deixa eu ver. Olha lá, todo pimpão no hospital. Agora ele está fazendo uma carinha meio de coitadinho, né? E eu estou falando aqui com respeito à dignidade humana que eu tenho por esse cidadão e qualquer outro, né? Coisa que ele não teve, né, durante a pandemia, fundamentalmente na época da pandemia, que ele debochava, né? Ele chegou a imitar pessoas agonizando por falta de oxigênio, né? Vamos lembrar bem, né, que essa carinha, né, de coitado, né, como dizia aquela personagem do SBT, né? Mas isso não engana ninguém, não, tá? Eu, evidentemente, tenho todo o respeito, né, pela situação que ele está passando. Agora, tem uma certa espetacularização disso tudo, né? E aí dizer que ele não pode receber oficial de justiça, aí também eu acho que é muito. Mas, fundamentalmente, assim, o que eu penso quando, né, aparece o pessoal dizendo que não, ele não deveria, eles tratam a justiça como se a justiça não fosse soberana no nosso país. É curioso isso, né? Eles olham, não, isso não é crime, são eles que decidem. Ele cometeu crimes, mas um atrás do outro, e a justiça está cobrando dele, não sou eu que estou falando, é a justiça, tá? Ele cometeu diversos crimes, e aí ele dizia, não, mas isso não é crime. Não, mas isso que eu falei não é crime. É o fim do mundo, todo o negacionismo, o obscurantismo que a gente passou durante esse período, e agora a gente é obrigado a todos os dias falar. Eu achei que a gente ia se livrar do cercadinho, né? Vocês lembram do cercadinho, né? Aquele cercadinho que ele fazia ali, que ele maltratava a imprensa, né? Eles maltrataram tanto a imprensa ali, com os apoiadores, aquele bando de fanático que ficava ali na frente, né, do cercadinho, que o jornalista fazia uma pergunta, quase apanhava da torcida, da claque que ele montava lá. Vocês lembram disso, né? Pois é. E agora a gente é obrigado, né, a quase todos os dias falar dessa turma. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos mudar de pão para bolinho aqui, por favor. A gente já tem aí, a enquete já está rodando, né? Eu queria falar bastante dessa enquete, porque eu tenho 4 filhas, na verdade eu tenho 6 filhos, 4 são meninas. E as meninas, não é uma exclusividade das mulheres, mas as mulheres, as meninas, fundamentalmente, estão mais expostas a esse padrão estético que o mercado, né, impõe. Então, isso é uma coisa muito grave, né? Todas as minhas filhas, a minha caçula, a raspa do tacho, hoje a Valentina já está com 11 anos, já está entrando naquela fase, né? E hoje, cada vez mais cedo, eles vão entrando nessa fase complicada, né? De autoafirmação, precisar fazer parte de um grupo social, enfim. Mas todas as minhas outras passaram por essas questões também. E isso é uma questão muito séria, um padrão imposto, que isso muitas vezes traz danos à saúde mental. Fundamentalmente agora, que a gente vive um avanço tecnológico, você pega o celular, você bate uma foto, né, e você aperta um botão, você se transforma. Então, nós vamos falar sobre isso no programa de hoje com a psicanalista Laura Bi. E agora chegou o momento, um dos momentos que eu mais gosto, para falar bem a verdade aqui, que é receber os meus colegas e as minhas colegas de trabalho. Gihanna Rodrigues. Como vai, querida? Tudo bem? Que ótimo te receber aqui. Fico super feliz quando eu vejo que vocês já estão entrando aqui. Que maravilha. Hoje eu venho com uma pergunta para você. Por favor. Dom, hoje é Dia Internacional do Livro. Eu quero saber qual que é seu livro favorito. Meu livro favorito. Essa é difícil, cara, né? Não é assim, não é muito difícil, porque eu tenho alguns favoritos, mas eu vou ficar com a biografia do presidente Lula. Olha só. Me tocou de um jeito esse livro que você não tem noção, porque quando eu li, e vira e mexe eu recorro a ele de novo, eu estava numa viagem, e aí eu abri o livro no avião, na madrugada, e estava lendo com a luzinha ali, e aí, de repente, minha companheira me cutucou e falou, dá uma olhada aqui, na mesma fileira, no outro canto, tinha um outro cidadão lendo o mesmo livro que eu.
E eu estava tão emocionado lendo, eu olhei e falei, cara, que loucura, porque a gente passou uma época aqui que era perigoso você, né, ler o livro do Lula, por exemplo, publicamente, que você era perigoso você arrumar uma confusão com esses fanáticos, né? Então, a biografia do presidente Lula. Boa escolha, boa escolha. Você sabe que eu tenho esse livro, ganhei de presente, mas estou esperando ainda para ler ele. Tem umas coisas assim, os livros eles escolhem a hora São eles de que nos escolhem. Fica lá esperando. Muito bem, muito bem. Bom, eu estou te perguntando isso porque hoje é Dia Internacional do Livro. Eu fui fazer uma reportagem, estava andando lá pela Praça da República, que fica aqui em São Paulo, e me deparei com algumas pessoas distribuindo livro nesse Dia Internacional do Livro. No centro, provavelmente, perto de muitas pessoas em estado de rua, né? Exato. Eu, inclusive, perguntei isso, porque muitas vezes andando pelo centro, a gente vê algumas pessoas em situação de rua com livros. Com livros ali acumulados. Porque as pessoas, a gente precisa lembrar, as pessoas em situação de rua são pessoas humanas. E elas têm direito de ter acesso à cultura, de ter acesso à literatura, e aí a literatura política também. Sim. E aí, eles me contaram, inclusive, que a recepção das pessoas em situação de rua para receber os livros é ótima. Mas tinha outros passantes lá também. A gente conversou com algumas pessoas que idealizaram esse projeto, que, aliás, já remonta... curiosíssimo. Não, muito legal, muito legal. Remonta uma iniciativa no Mário de Andrade. Acho que a gente consegue assistir. Vamos lá. A ideia de distribuir livros veio numa aula de literatura que eu estava dando lá na escola. E nós estávamos gostando muito do livro que a gente estava lendo e a gente decidiu distribuir. Ir para a rua e distribuir. E aí, a partir daí, cresceu a ponto de você doar 1000 livros por edição, de você ter uma quantidade imensa de livros, inclusive de doação para alunos, fora esse movimento aqui. Esse movimento se dá no dia 23 de abril e no dia 29 de outubro, que é o Dia Nacional, o Dia Mundial e o Dia, sei lá, internacional do livro. Há quantos anos que isso acontece? Por que a senhora acha que é importante democratizar o acesso ao livro? Olha, o livro está mofando da estante, não tem nenhuma graça. Então você já leu o livro, ele está mofando lá, vamos movimentar. E as pessoas doam mesmo. Doam e o livro sai da estante e vem para a praça, vem para o público. Qualquer leitura, qualquer possibilidade de leitura é melhor do que nada. Essa iniciativa de trazer o livro para a praça pública, democratiza o acesso ao livro? Democratiza. A iniciativa da literatura espalhada, que é realizada pelo Espaço Cultural da FESP, ela rememora uma iniciativa do Mário de Andrade, quando ele foi diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. Tá? Naquele momento, ele fez uma difusão das bibliotecas públicas e ele levava a literatura e os livros para as praças da cidade. Ele levava parte do acervo para as praças e os parques da cidade. Então, esse projeto da literatura espalhada, ele traz um pouco dessa memória histórico-cultural do nosso campo, das bibliotecas, e incentiva a leitura em sociedade e democratiza esse acesso à informação e ao conhecimento. Agora, eu reparei, aqui na praça tem bastante pessoas em situação de rua. E muitas vezes, quando a gente anda pela cidade, a gente vê pessoas em situação de rua com livros. Eu morava numa rua aqui no Bexiga e muitas vezes tinha um sebo que as pessoas paravam para pedir. Tem pessoas em situação de rua que pedem livro, que também se humanizam com esse movimento, com essa ação? Sim, assim, a gente tem caminhado pelas ruas e entregue os livros para as pessoas, para os moradores de rua, e eles são super receptivos, né? As bibliotecas, os nossos espaços estão abertos para receber também esses moradores, para que eles possam fazer um acesso à informação e também buscar novas perspectivas. Nós também trabalhamos nessa proposta que a leitura ela possibilita que você consiga mudar também a sua situação social. Muito bem, excelente matéria. Agora é minha vez de te fazer uma pergunta. Você
doa seus livros? Eu dou. Eu estou perguntando porque eu tenho ciúme dos meus livros. Eu Jura? olho assim, eu falo, cara, como é que eu vou dar esse livro? Como é que eu vou dar aquele? Como é que eu entrego esse? Pelo Cara, contrário. Às vezes eu gosto tanto daquele livro que eu preciso que outra pessoa sinta a mesma coisa que eu. Inclusive, não sei se dá tempo de eu contar uma historinha. Favor. Teve um livro que eu peguei numa feira de troca recentemente, era um livro do Murakami, um escritor japonês que eu gosto muito. E aí, esse livro, ele tinha marcas, a pessoa que leu tinha escrito, comecei tal dia, em tal momento eu estava lendo no sofá. Poxa, é muito mais legal ler o livro. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou anotar por cima. Então, todas as anotações que ela fez, aonde eu estava lendo, eu fiz as minhas. Tinha um ingresso de um filme que ela viu dentro do livro. Eu voltei ao cinema, levei o livro de volta ao cinema. E o que eu fiz? Coloquei ele para doação, porque outra pessoa precisa vivenciar aquilo. Eu preciso evoluir. De verdade, eu preciso evoluir. Esses dias eu fui no lançamento do livro do Ivan Seixas, que é o livro que eu estou lendo agora, Contos Guerrilheiros. E eu comprei 4 livros. E eu estava com a minha mãe. Aí minha mãe falou, Norma, por que você comprou todos esses livros? Eu falei, não, porque eu quero dar de presente. Ela falou, por que você não lê e dá? Eu falei, mãe, é porque eu gosto de guardar e de vez em quando eu vou lá e pego de novo, mas no fundo, eu acho que eu tenho um pouco de ciúme dos meus livros, viu? Eu preciso evoluir, Gihara. É importante dar, até porque eu te falo, teve uma época na minha vida em que eu não tinha acesso fácil aos livros. Sim. Então, hoje, eu acho que também eu faço essa doação. E meu marido é editor, né? Então, lá em casa chega livro todo dia, toda hora. Então, sim. É muita coisa. Não, é verdade, não. Mas eu preciso evoluir porque eu vou falar uma outra doideira aqui. O pessoal vai me odiar, né? Eu dou livro ruim. Livro que eu não gosto, eu despacho. Eu ganhei agora vários da Márcia Tiburi, que estava aqui esses dias com a gente. Estou me deliciando com a literatura dela. Ela tem uma... Eu agora estou lendo os Contos Guerrilheiros, mas eu estou com uma fila de livros que a Márcia me deu e eu comecei a ler nas férias agora, no final do ano. Falei, que maravilha, mas eu tenho ciúmes, aí eu preciso evoluir. Você também, assim, lê um político, depois um de literatura? Sim, bom, né? Sim. Porque eu acho que a gente vai digerindo, né? A gente vai absorvendo aquelas coisas, não fica... Né? Então, assim, se você sai do mesmo tema e continua no mesmo tema, e etc., eu tenho dificuldade. Aí eu vou lá para um romance, aí me divirto, a cabeça vai para outro lugar. Eu sou suspeita, porque eu amo literatura. Bom... Dia do livro. Eu fiquei na dúvida, é dia internacional? Internacional. Temos o nacional, que acredito que seja em outubro, pelo que ela falou, e temos o nacional. Internacional, que é hoje. Que é maravilha. Salve, então, né, nossos queridos escritores, artistas e etc. Gihara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigada, Dom. Fica o convite aí para quem está em casa, abrir o livro favorito hoje ou descobrir um novo. Muito bem, vamos lá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar réus 6 integrantes do chamado Núcleo 2 da suposta tentativa de golpe de Estado após... Eu adoro quando eles escrevem, né, a suposta tentativa, mas o bom jornalismo nos obriga a escrever a suposta. Mas isso eu confesso que é uma coisa que me arrepia aqui, né? A decisão ocorreu nessa terça-feira, ontem, 22 de abril, e inclui ex-chefes de segurança, militares e assessores do governo Bolsonaro. Os 6 réus, agora formalmente acusados, são Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência da Secretaria... passou, né? Da Secretaria de Inteligência e Segurança Pública do Distrito Federal. Tá aí, ó, é a única mulher, né? Aí, ó, ela é a única mulher, né, cara? É muito doido isso. Mas vamos lá, ela é acusada de omissão diante das ameaças que antecederam os ataques de 8 de janeiro de 2023. Próximo, Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário adjunto da Segurança do Distrito Federal, investigado por supostamente coordenar operações policiais para favorecer quem? Jair Messias, o Bolsonaro.
Outro, Felipe Martins, esse eu lembro bem dele, ex-assessor de assuntos internacionais de quem? Jair Messias, o Bolsonaro. Esse rapaz aí teria redigido a minuta do golpe, incluindo propostas de decreto de estado de sítio. Próximo, Marcelo Câmara, coronel da reserva e ex-assessor presidencial acusado de monitorar autoridades como o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, esse aí, eu queria fazer um parênteses nesse cidadão, porque tem uns áudios que a investigação pegou, acabaram divulgando. A gente não quer passar aqui, até porque isso tem proteção judicial, mas, enfim, é de arrepiar ouvir o baixo nível desses oficiais do Exército Brasileiro. Não, eu tenho profundo respeito e, mais do que isso, acho que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, tem que existir mesmo e existir, terem preparo, né, estrutura, investimento. Né? Não é só para pintar fio de calçada, não, né, de meio fio, né? Não é só para fazer isso, não. Então, eu tenho respeito pelas Forças Armadas e acho, sim, que a gente tem que ter umas Forças Armadas, tanto o Exército como a Aeronáutica, a Marinha, tem que ter. Agora, é assustador ver o nível dessas pessoas na sua intimidade. É um absurdo, né? É um nível, assim como esse outro, o Mário Fernandes, que é general da reserva. Olha esse aí, ó. Esse é outro também que ouvir os áudios dele é de cair para daquele lugar, né? Bom, vamos lá. Esse general aí foi apontado como responsável pelo plano Punhal Verde e Amarelo. Olha o nome, Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato, nada mais, nada menos que o assassinato de Lula, na época presidente eleito, Alckmin, né, Geraldo Alckmin, também vice-presidente eleito, e o Alexandre de Moraes, que naquele momento era o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Né? Você sabe quem é o Alexandre de Moraes, né? Olha com quem os caras estavam querendo mexer. E o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, investigado por bloquear estradas no Nordeste para dificultar votos em Lula. Eu também vi a transcrição, né, dos áudios e mensagens que esse cidadão estava mandando. É um horror. Bom, as acusações incluem tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e as penas somadas podem chegar a 46 anos de prisão, caso condenados. A decisão de ontem foi unânime entre os 5 ministros da primeira turma, Alexandre de Moraes, que é o relator, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e o Cristiano Zanin. O STF considerou provas materiais como mensagens de WhatsApp, documentos do plano Punhal Verde e Amarelo e relatos do colaborador premiado, Mauro Cid. E de premiado, eu não sei se ele vai ter muita coisa, não. O próximo passo é a fase da instrução processual com coletas de depoimentos e provas. A condenação ou absolvição ocorrerá apenas após essa etapa. Este é o segundo núcleo julgado. O primeiro incluiu Bolsonaro e 7 aliados, foram tornados réus em março. Até maio, agora, o STF vai analisar mais 2 grupos, o núcleo 3, que são militares, e o núcleo 4, que é da desinformação. Ou seja, aquela turminha da fake news, está lembrado disso? Então, essa turma aí. Bom, eu vou passar um resumo para vocês, que é uma reconstrução jornalística baseada em fontes oficiais e reportagens. Nós não temos acesso aos áudios originais, que são sigilosos, estão sob custódia do STF. Dá para colocar aqui o Punhal Verde, né? Cadê o punhal? Bom, está aqui, ó, o general. Olha só, essa é uma pesquisa que a gente fez, né? Olha aqui, general Mário Fernandes, abre aspas. Precisamos neutralizar as cabeças da resistência, Lula, Alckmin e Moraes. Resistência? Então, é difícil, né? Vamos lá. Sem eles, o povo aceitará a intervenção. Tá bom, plano citado em documento. Pode passar. Está preso esse cidadão aqui, viu? Tá presinho, presinho. Bloqueie as estradas do Nordeste no dia da votação. Se o eleitor não chegar, o resultado muda. Parece piada, não?
Fala sério, bloqueiem as estradas, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Né? Não estamos falando do PM da esquina que fica aí, né, tomando droga de maconheiro na rua, não. Olha aí, ó. Se o eleitor não chegar, o resultado muda. Arthur Zico, de cair. Bom, próximo, por favor. O coronel Marcelo Câmara, aquele que eu dizia, abre aspas, monitoramos todos os passos do Moraes. Se ele derrubar o decreto de estado de sítio, agimos antes que ele anuncie. O plano deles era prender o cara, né? O Alexandre de Moraes. O plano deles era prender. Vamos lá? O que mais nós temos aqui? O Felipe Martins. O Felipe Martins é aquele que fez aquele gesto supremacista no Senado, se não me engano, perdeu inclusive o cargo, né? O decreto está pronto, só falta o presidente Bolsonaro assinar. Se hesitar, ou seja, o Bolsonaro, usamos a pressão popular. Eles estavam até a pressão popular para, né, pressionar o Mequetrefe, mas vamos em frente. Tem mais um? Não. General Mário Fernandes, se o STF não recuar, teremos que usar a força, não há outra saída para salvar a pátria. Eles são dramáticos, né? Salvar a pátria. Falou Batman. Bom, chegou o momento de eu receber aqui uma pessoa que vai conversar com a gente sobre tudo isso que a gente passou aqui agora. Dr. Ariel de Castro Alves, advogado, ex-secretário nacional de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e que tem uma vida inteira na luta pelos direitos humanos. Muito boa tarde, doutor Ariel. Seja muito bem-vindo. Como você está? Eu faço questão. O pessoal fala assim, Ernesto, evita de atravessar o telão, mas tem umas pessoas que chegam aqui que eu prezo demais. Tudo bem, doutor Ariel? Tudo bem. Prazer estar aqui novamente no programa, tratando aí de um tema fundamental. Muita gente minimiza essa situação. Mas era algo que esses julgamentos, o Brasil inteiro devia estar acompanhando essas sessões do Supremo Tribunal Federal. Porque, de fato, se esse golpe tivesse ocorrido, essa TV aqui estaria certamente fechada e lacrada, você estaria preso, eu estaria preso, e muitos de nós, então, que lutamos por democracia, por direitos humanos, por participação política, não teríamos nenhuma condição de estar participando de qualquer processo público, estaríamos certamente encarcerados, sendo torturados, talvez tivéssemos sido mortos e os corpos incinerados, como eles faziam durante a ditadura militar. Estaríamos desaparecidos, muitos de nós exilados, então é muito grave e eu vejo que a população não tenha assimilado a gravidade dessa ocorrência. Por isso que é muito importante esse espaço aqui na TVT e essa cobertura tem que ser muito maciça em torno dessa questão, porque a gente não vê a sociedade comentando tanto, né? Isso era para ser assunto em todos os transportes, em todos os lugares que as pessoas se reúnem. Como é que você planeja o assassinato de um presidente eleito, do vice, do ministro do STF? Quando você mostrava aqui as declarações do general Mário, eu lembrei do filho do Bolsonaro, que lá na pandemia falou que bastava um soldado para fechar o STF. Foi declaração do Eduardo Bolsonaro, basta um soldado que a gente fecha o STF. Então as ameaças deles vinham de muito tempo. E o Bolsonaro, a vida toda, ele defendeu tortura, ditadura, golpe de Estado, sempre teve aí tirando sarro dos mortos e desaparecidos políticos, sempre defendeu o general Ustra, que foi o principal torturador, assassino da ditadura militar de 64 até 88. Então, nós precisamos refletir muito sobre tudo isso, e essas pessoas precisam ser condenadas aos 43 anos, que é o máximo de pena previsto para esses crimes todos, né? Golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público, inclusive ao patrimônio tombado pela União, e associação criminosa armada também, porque
eles claramente aí atentaram, né, contra tudo, né, que poderiam atentar dentro de um Estado democrático. Doutor Ariel, é importantíssimo você trazer isso, porque eu tenho me manifestado já, inclusive nas redes sociais, nas minhas redes sociais, há muito tempo em relação a isso, e você também faz isso brilhantemente, de uma forma muito corajosa. E eu sempre olho e falo, cara, parece sempre que a gente está defendendo, né, o nosso próprio umbigo, né? Porque as pessoas... Você é uma pessoa muito conhecida nacionalmente, você foi secretário nacional, né, dos Direitos Humanos, lá no Ministério dos Direitos Humanos, já há muito tempo você tem... Né, você é uma referência, inclusive, para a imprensa, para a grande imprensa, né, quando se fala sobre isso, sobre violência policial e etc. Então, parece sempre, eu olho para você falando sobre isso, e a impressão que eu tenho é que as pessoas pegam e falam, ah, não, mas é que ele é ligado aos direitos humanos, porque o Ernesto, a família e ele foram vítimas da ditadura. Não, nós estamos falando de coisas muito sérias. O doutor Ariel acabou de falar aqui. Eles planejaram matar o presidente da República eleito, o vice, o presidente na época do Tribunal Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, assim, é muito sério. E eu tenho essa mesma convicção, viu, doutor Ariel, de que nós precisamos falar mais sobre isso. Né? Nós precisamos ter mais espaço para falar sobre isso. E o TVT News, não só o TVT News, mas, né, a TVT como linha editorial, de falar simplesmente a verdade. Nós não estamos aqui entrando no mérito nem nada, mas é a verdade. Essa guerra pela verdade, né, por uma guerra de narrativas, eu não gosto de usar esse termo de guerra de narrativas, porque, desculpa, é verdade e mentira. A história, você não tem como mudá-la. A gente peca nisso, doutor Ariel. Você acha que o campo progressista, o campo democrático do país, né, peca nisso? Sim, acho que nós temos, por exemplo, agora todo esse sucesso do filme Ainda Estou Aqui. Mas se você vai conversar com os jovens, com os estudantes, com os adolescentes, a gente vê que eles não conhecem aquele período da ditadura, os horrores daquele período. Então as pessoas até podem ir assistir o filme, se emocionar, depois postar alguma coisa sobre o filme nas redes sociais, mas está faltando educar as pessoas para direitos humanos, né? Sim. Um tema fundamental, e você conhece o Paulo Vanucchi, que já esteve aqui dirigindo a TVT, ele sempre, ex-ministro dos direitos humanos, ex-ministro também, ele sempre defendeu muito a necessidade de educação em direitos humanos, assim como a Margarida Genevois, que foi uma lutadora pelos direitos humanos, ainda, né? Ela já está centenária e está lutando pelos direitos humanos, mas eles sempre cobraram muito a questão da educação em direitos humanos. O Frei Beto também trata muito dessa temática e eu acho que está faltando. Eu acho que o MEC, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, eles precisam implantar urgentemente. Tem que ser uma obrigatoriedade. A educação dos direitos humanos. Nas escolas, educação em direitos humanos. É tanto você educar os estudantes para que conheçam o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, para que participem dos grêmios nas escolas, depois nos diretórios acadêmicos nas faculdades, mas mostrar todo esse passado que nós tivemos no Brasil, de graves violações de direitos humanos, desde a escravidão e todo o histórico de racismo, de desigualdades no nosso país, e também durante a ditadura. Sim. Então, no passado, até quando eu estudei, a gente até tinha alguns professores, mesmo que tinha aquela matéria ainda resquício da ditadura, educação moral e cívica, mas por incrível que pareça, eu aprendi muita coisa sobre ditadura na educação moral e cívica, sim, porque o professor, ele era progressista e ele tratava da ditadura, ele tratava, sim, de democracia, de direitos humanos.
Então nós precisamos hoje, claro que não educação moral e cívica, claro, né? Mas educação em direitos humanos é fundamental. Não adianta ter filme fazendo sucesso, toda essa situação do golpe de Estado que poderia ter se concretizado em 2022 e hoje nós estaríamos mergulhados, né, numa situação terrível, dramática, né? Muitos de nós presos, mortos, torturados, e não só aqueles mais progressistas, não. Você teria os jornalistas aí dos grandes veículos, possivelmente, aí também nessa mesma situação, padres também, que têm algum trabalho social sendo também presos, torturados, e tantas outras, pastores, e todos aqueles que... Por isso que eu senti tanto a partida de Francisco. Francisco tinha um papel fundamental nessa questão. Concorda, doutor Ariel, que a partida de Francisco acabou nos desfalcando nesse sentido? Sim, sim. O Francisco, ele acabou de alguma forma surpreendendo. Eu não sei se você lembra, no início, lá em 2013, quando ele foi indicado, ele sofria algumas críticas. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu queimei a língua 2 vezes. Com o Papa Francisco e com o ministro Alexandre de Moraes. Sim. Eu queimei a língua com os dois. No início, quando foram indicados, eu falei, não, gente, o Papa Francisco, por declarações e posições que ele teve lá atrás em relação à ditadura da Argentina e tal, e o Alexandre de Moraes, porque tinha sido indicado pelo vampirão, vamos dizer assim. Sim. Mas eu queimei a língua com gosto, eu te interrompi porque eu acho importante falar isso. Essas pessoas nunca foram historicamente de esquerda, né? Os dois exemplos que você deu nunca foram pessoas historicamente de esquerda. Mas quando assumiram funções, elas estiveram aí defendendo a civilização, a cidadania, a democracia. E basta isso. No caso isso não é exclusividade do campo progressista, é um campo democrático. Né? Você pode estar na direita no campo, mas a direita democrática. Né? No caso do Bergoglio, quando ele foi indicado, ele sofreu algumas críticas na Argentina por não ter enfrentado a ditadura, como fez Dom Paulo Evaristo Arnes aqui no Brasil. Então existiam essas comparações. Mas quando ele adotou o nome Francisco e depois se viu que ele era alguém que seguia São Francisco de Assis, que na história da igreja é quem defendeu o meio ambiente, os animais, os pobres, os moradores em situação de rua, os miseráveis, e que andava com os pés descalços, que tinha voto de pobreza. Quando ele escolheu esse nome, ele seguiu esse caminho de São Francisco de Assis. E daí ele acabou surpreendendo todos nós, e ele realmente teve se voltou para uma igreja dos pobres. Mas isso não foi só pela questão dele ter escolhido isso, porque a igreja também precisava voltar às periferias, voltar às suas bases, porque o Papa anterior, o Bento XVI, que até renunciou, ele estava fechando muito a Igreja Católica para um conservadorismo, para aqueles dogmas tradicionais, e foi perdendo também os católicos no mundo todo. A Igreja Católica veio perdendo os seus participantes e integrantes, e no Brasil principalmente, que é um dos maiores países católicos do mundo. E as igrejas neopentecostais vieram crescendo, os evangélicos, nas periferias, e é o que acontece hoje no Brasil. E daí o Papa Francisco, ele veio trazer esse carisma e de uma igreja voltada à periferia, voltada aos trabalhadores, voltada aos pobres, voltada às pessoas em situação de rua, que cada vez aumentam no mundo, e enfrentando a questão da exclusão, das guerras, né? Enfrentando até o Trump recentemente. E você viu que na Semana Santa ele foi no presídio, né? Imagina, ele estava numa situação gravíssima de saúde, e ele foi visitar os presos, né? Imagina, você sai de uma pneumonia e você vai no presídio. Eu conheço muito presídio, não é o local mais adequado para quem quer se recuperar de uma pneumonia. Então, ele é uma pessoa que realmente ele trouxe, né? Ele revolucionou
essa prática da igreja, mas também era necessário para a igreja não perder tantos seguidores. Eu acho que... Eu chamei de revolucionário. Para mim, esse Papa foi revolucionário. Ariel, eu quero aproveitar o tempo que é curto, mas eu queria ter uma expectativa, voltando ao tema sobre o julgamento do STF. Todo mundo pergunta, mas quando que vai se resolver isso? Quando que nós vamos ver os finalmente? Os finalmente quer dizer, né, quem cometeu crime, né, e cumprir a sua pena. Né? O doutor Ariel falou aqui 43 anos que é, né, o teto. Né? E que é pouco, pela quantidade de crimes e as penas, é pouco. Tem previsão, na tua avaliação, a gente tem uma previsão, podemos falar, olha, eu vou dizer direto que o Bolsonaro vai ser preso tal dia, ou tal mês. Temos condição de fazer isso? É difícil de uma previsão, porque essa fase de instrução do processo ela vai ser bastante demorada, porque os réus eles estão, né, vão colocar suas testemunhas para serem ouvidas. Imagina a quantidade de sessões, de atividades do Supremo para ouvir as testemunhas dos réus, para avaliar os documentos que serão apresentados, né, que já foram apresentados pela acusação, mas que também as defesas estarão apresentando, depois tem as alegações finais, mas é claro que todos nós esperamos que esse processo se encerre até o primeiro semestre do ano que vem. O Brasil precisa ser passado a limpo antes do processo eleitoral, para a gente mostrar quem é quem nesse país. E não é vingança, não é revanchismo, é justiça. Nós estamos falando sobre justiça. Exatamente. Né? Essas pessoas, elas atentaram contra o processo eleitoral. Então, como é que você vai para uma eleição se tem pessoas que queriam acabar com os processos eleitorais do Brasil? Sim. Queriam extinguir a justiça eleitoral, queriam matar o presidente da justiça eleitoral da época, queriam matar os eleitos. Então, como é que esse tipo de gente vai participar de processo eleitoral? Então, nós temos que mostrar muito bem para a sociedade. E quem está defendendo essas pessoas, esses réus, também essas pessoas têm que ser tiradas da vida pública. Sim. Esse monte de congressista que defende esses 34 réus aí, 33 mais o Bolsonaro, eles precisam ser alijados da vida pública. Sim. Porque como é que eles vão participar de processo eleitoral, se candidatar nas próximas eleições para deputados federais, para destruir esse processo, governadores, presidência da República, se eles queriam acabar com a justiça eleitoral, se eles queriam acabar com o Estado Democrático de Direito, se eles queriam um golpe de Estado, implantar uma ditadura que a gente não sabe quantos anos duraria. Sim. Essa ditadura. Muito bem. Então é necessário que esse processo, e eu acho que o STF está indo bem, e está conduzindo numa certa celeridade. O Brasil precisa ser passado a limpo para que as novas gerações também deem valor para a democracia, para o Estado de Direito. Doutor Ariel, sempre uma honra recebê-lo aqui e ouvi-lo. É muito bom, é muito didático, o Brasil precisa muito disso. Eu espero contar sempre com o senhor aqui. Já falei, né? Estou aqui no Zap todo momento. Doutor Ariel, consegue participar? Muitíssimo obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito bem. Bom, antes da gente, né, avançar aqui com o programa, eu queria falar um pouquinho sobre como é que nós estamos aqui com a nossa enquete. Temos aí a nossa enquete, não? Vamos lá. Se puder trocar aqui a enquetezinha. Aí, ó. Você posta foto nas redes sociais com um retoque, mas seja sincero, né? Vamos dar uma aliviada aqui na nossa pauta, porque vem mais pedrada aí, tá? Eu vou receber aqui daqui a pouco o Valério, cara, o professor Valério. O cara não é brincadeira também não, viu? Então vamos dar uma aliviada. Você posta foto nas redes sociais com retoque? Seja sincero, porque daqui a pouco a gente vai receber a psicanalista Laura Bi para falar sobre, né, essa pressão que existe, né, fundamentalmente nos jovens, né, para se manter dentro de um padrão estético, os danos emocionais na saúde mental da nossa garotada. Isso é muito importante. Bom, hoje
a Netflix estreia a série documental Congonhas, tragédia anunciada, que reacende o debate sobre uma das maiores tragédias da aviação brasileira. O acidente do voo TAM 3054 em 2007, que deixou 199 mortos. A produção não apenas relembra os erros técnicos e humanos que levaram ao desastre, mas também traz à tona os questionamentos feitos pela imprensa e por políticos oportunistas da oposição sobre o papel do governo federal na época, liderado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo episódio, intitulado O Ar, destaca como a crise aérea que assolava o país, com greves de controladores, atrasos em aeroportos caóticos, fruto da alta demanda gerada pelo boom econômico que o país vivia, pode ter contribuído com o desastre. A pista de Congonhas, reformada pela Infraero, sem as ranhuras de frenagem, os grooves, é apontada como um dos fatores críticos para o acidente. O documentário questiona se a liberação da pista pelo governo, mesmo sabendo das deficiências, configurou negligência. A Clara Antes, que era assessora especial do Lula, relata que o presidente buscou informações técnicas antes de se pronunciar publicamente, mas a demora de 3 dias para um posicionamento oficial gerou críticas ferozes da oposição e da mídia. Segundo ela, havia um pool de acusações para responsabilizar Lula diretamente pela tragédia, com setores políticos instrumentalizando o luto coletivo para desgastar o governo. Você sabe que eu lembro bem dessa época, rapaz. Inclusive, né, eu tomei um susto muito grande esse dia, porque minha companheira, à época, estava no horário de voo, e eu me lembro exatamente disso. E eu lembro da conjuntura econômica, os aeroportos estavam lotados, né? O documentário vai mostrar isso, era uma loucura. Primeira vez que o pobre conseguiu ter acesso, né? Isso virou até, se tivesse meme na época, seria meme, né? Que era aquela coisa assim das pessoas falar, ai, pobre, isso aqui está parecendo rodoviária. Era um absurdo, a gente sentia. Eu ando muito de chinelo, né? Então, sempre aeroporto, eu gosto de andar de chinelo quando vai voar, não fica aquela coisa de tênis. As pessoas olhavam para mim assim com, sabe, falando, nossa, né? Quem é esse? Bom, enfim. A assessora, ela reforça que naquele momento o foco deveria ser apurar as causas, não transformar a tragédia em palco de disputa ideológica. A série também recupera manchetes da época que chegavam a acusar o governo de assassinato coletivo, em um clima de polarização extrema. A Infraero, porém, divulgou um vídeo mostrando o avião pousando em velocidade excessiva, o que complicou a frenagem, mesmo em condições ideais. Investigadores apontaram ainda erros dos pilotos, como a assimetria no uso dos manetes, agravando a tragédia. Além da dimensão política, a produção emociona ao retratar o drama das famílias das vítimas, desde a espera angustiante pela identificação dos corpos até os conflitos com a TAM. Após 18 anos, o documentário relembra que ninguém foi responsabilizado judicialmente pelo acidente, deixando um legado de dor e de questionamentos. Congonhas Tragédia Anunciada está disponível hoje na Netflix. Uma reflexão sobre como falhas sistêmicas, pressão política e a busca por respostas se entrelaçam em um dos capítulos mais sombrios da história recente do Brasil. Eu, sinceramente, espero que a Netflix tenha a responsabilidade, ou melhor, tenha tido a responsabilidade que não teve naquela outra produção chamada de Mecanismo, vocês lembram disso, né? Onde eles retrataram o ex-juiz Sérgio Moro como herói nacional, né? Que bem pouco tempo depois a realidade desmontou essa narrativa que destruiu boa parte do país e a indústria nacional. As pessoas esquecem, mas eu não esqueci não, viu? Sérgio Moro é o principal culpado, na minha opinião, por tudo que aconteceu nesse país. Um juiz parcial que combinava estratégias com os promotores. Na época, eles diziam, não, nós não temos nada com a política. Não, né? Tanto ele como o Deltan Dallagnol viraram políticos, não é mesmo?
O Dallagnol, inclusive, foi cassado. O ex-juiz Sérgio Moro escapou de um processo de cassação por fio. Né? E hoje é senador da República. Olha, quando eu penso nisso, saber que um juiz de primeira instância interferiu no destino político de uma nação, o cara mandou prender o líder das pesquisas sem nenhuma prova, cometeu irregularidades processuais absurdas. E não sou eu que estou falando, é o mundo jurídico, todo o mundo jurídico. Tanto é que a Suprema Corte tornou sem efeito todas as decisões que ele tomou na época. E depois de tudo isso, esse cara foi trabalhar com o candidato que ele ajudou a ganhar. E virou político, virou senador da República. E queria ser presidente, vocês lembram disso? Não, só não conseguiu aí porque puxaram o tapete dele, depois ele arrumou um documento aí, queria ser candidato de São Paulo, não conseguiu, aí foi para... eu vou falar, o Brasil não é para amadores mesmo não, viu? Bom, para falar sobre esse tema, eu tenho um convidado super especial, que é o Valério Arcari. Querido professor, já está aí na ponta da agulha, como é que está? O professor Valério está aí preparado? Olha só, Sérgio Moro, um juiz parcial. Aliás, eu quero parabenizar o pessoal da arte, né? Uma mais bonita do que a outra. Professor Valério, meu querido camarada, tudo bem? Que honra recebê-lo aqui. Tudo bem. Uma satisfação estar participando da TVT e tendo a oportunidade de recordarmos as lições do que foi a tragédia da Operação Lava Jato. Muito bem. Olha, Valério, eu já ouvi muito jurista falando sobre isso, entrevistei o querido Pedro Serrano falando sobre isso, o Marcelo Semer. Agora, eu gosto de ouvir mesmo o pessoal da ciência política, sabe? É importante a gente ouvir os juristas, evidentemente, mas quando a gente fala da ciência política, às vezes a gente talvez consiga atingir mais as pessoas, que para mim, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu acabei de falar aqui, professor, que o ex-juiz Sérgio Moro, na minha opinião, é o principal culpado, um dos principais responsáveis por tudo que a gente passou. Você, por favor, avalie essa minha, essa minha posição aqui. Fique à vontade para discordar, querido. Não, eu não discordo, mas eu creio que nós todos devemos ter uma visão panorâmica do contexto. Ou seja, nós tivemos fundamentalmente um processo que nos remete à questão da luta pelo poder. Veja, no Brasil, nós não conseguimos, antes dos anos 90, consolidar um regime democrático liberal. Ou seja, o intervalo de 45 a 64, existiram eleições, mas não havia plenas liberdades democráticas. A esquerda estava ilegalizada. O Partido Comunista e as outras organizações da esquerda não tinham direito à existência legal. E, portanto, só a partir dos anos 90 nós consolidamos um regime democrático liberal. E, nesse processo, lembremos, o PT venceu 4 eleições seguidas, desde 2002. Lula 2002, Lula 2006, Dilma 2010, Dilma 2014. E a perspectiva era que o mais provável seria uma 5ª eleição, que seria disputada pelo Lula. E isto colocava um dilema para a classe dominante. Qual é o dilema? O mundo conheceu, Tom, um terremoto em 2008. Em 2008 se esgotou uma fase de expansão do capitalismo que culminou numa crise de tipo catastrófico, em grande medida superior à de 1929, ou seja, a destruição de capitais que ocorreu foi numa velocidade vertiginosa. Depois da falência do Lehman Brothers, de fato, a General Motors quebrou. O sistema financeiro norte-americano quebrou e, de arrastão, levou o sistema britânico.
E o capitalismo foi salvo por uma intervenção de emergência do Banco Central norte-americano, Fed, e fez uma operação até então inusitada, que foi o quantitative easing, o relaxamento monetário. Combater a liquidez com mais liquidez, evitar os erros dramáticos dos anos 29, que precipitaram uma depressão mundial, que levou aqui, nos Estados Unidos, na Alemanha, 30% da população economicamente ativa foi para o desemprego. O preço pago pelo sistema para evitar a depressão nos anos 2010, foi esta explosão de capitais fictícios, um volume gigantesco de endividamento de estados, empresas e das pessoas, crédito barato. Relaxamento monetário era isso, Dom. Eram taxas de juros negativas, abaixo da inflação, dizendo para a sociedade, pelo amor de Deus, comprem qualquer coisa, produzam qualquer coisa, não poupem nada. Nesse contexto, o Brasil não estava imune. O impacto chegou, e este impacto devastador da crise mundial deixou o governo Dilma suspensa no ar, e aí iniciou uma contraofensiva. E o Sérgio Moro, Dom, e aqueles que acompanham a TVT, ele foi uma peça numa engrenagem de uma operação política que tinha como sentido criminalizar a esquerda brasileira. Hoje se utiliza uma expressão jurídica da língua inglesa que chama-se lawfare, ou seja, houve uma operação de criminalização denunciando que, quando a esquerda chega ao poder, ela é corrupta, ela se apropria dos bens públicos, ela é o partido da gastança, é o movimento da irresponsabilidade fiscal, e, no fim, são ladrões, que é a forma mais simples de estimular uma repulsa, um ódio social, que é uma forma infantil de explicar os problemas da sociedade brasileira. Ou seja, a vida é dura, a vida é dramática, a vida coloca desafios. É muito mais simples dizer que não é o capitalismo. É que, se for gerida por gente honesta, não tem problema, mas como são ladrões, não podem governar. Então, esta operação política de manipulação, envenenamento da consciência de milhões, foi construída desde o desenlace do segundo turno de 2014. O primeiro a pedir o impeachment foi o próprio Aécio Neves. Durante 2015, a partir de março, já com centenas de milhares nas ruas, mobilizações das camadas médias, fundamentalmente mobilização de homens de 40 a mais, pequenos empresários, escolaridade média ou abaixo da média, saíram às ruas gritando: o Brasil não vai ser Venezuela, vai para Cuba. E, nesse contexto, a Operação Lava Jato dava uma legitimação à fúria reacionária, dizendo que são ladrões. Mas o sentido histórico daquele movimento era uma fratura da nação. Ali começou o que nós chamamos hoje a polarização política ideológica. E a simplificação era denunciar toda a esquerda, a começar o Lula, como ladrões. E o pretexto foi dado pelo escândalo da Petrobras. Evidentemente, houve escândalo na Petrobras, houve claro. Desvio de função e responsabilidades. Nem sequer a esquerda que comandava a Petrobras. Dentro da coalizão, era um partido centro-direita que comandava a Petrobras, era o MDB, era parte da coalizão do Lula, mas não era de esquerda. Este processo passou a ser usado para incendiar a consciência de milhões de que a democracia não funciona, que o regime democrático eleitoral é uma fraude. Por quê? Porque a esquerda ganha, porque ela faz transferência de renda para os pobres, diminui a desigualdade e depois tem a lealdade dos pobres e, portanto, a direita
ou se quisermos a representação direta da classe dominante, dos capitalistas, dos grandes capitalistas, nunca mais vai poder vencer eleições. E, portanto, é nesse contexto que surge o obscuro juiz de Maringá, ao qual é colocada uma extensão de poderes que depois se demonstrou que era completamente ilegal, porque ele tinha uma jurisdição muito limitada, mas ele foi um instrumento útil ao serviço de uma operação política que era derrubar o governo Dilma Rousseff. Foi isso. Ele era a espada para garantir a derrubada do governo Dilma Rousseff. E este processo foi tão profundo que depois eles pisaram no acelerador, perderam o juízo, Dom. Assume o Temer e eles decidem ilegalizar a esquerda, proibir a existência do PT, do PSOL e, finalmente, prendem o Lula num processo relâmpago, completamente fraudado, arbitrário, condenam o Lula a quase 20 anos de prisão e põem a principal liderança popular do país na cadeia durante mais de 15 meses. Liderando as pesquisas para a presidência. Estava à frente das pesquisas para a eleição presidencial. É um escândalo, é uma aberração jurídica, Dom. Hoje, com a perspectiva do tempo, nós estamos em 25, é evidente que o regime democrático eleitoral no Brasil não está consolidado, é muito frágil, Dom. E isso tem muita importância, as lições da história, porque eles querem voltar ao poder, Dom. Eles querem realmente voltar ao poder. Eles estão fazendo uma campanha pela anistia, já conseguiram mais de 250 assinaturas no Congresso Nacional. Veja a loucura, é demencial. Como é que você diz? O Brasil não é para amadores. É uma loucura. É um monte de maluco que resolveu defender a anistia para quem ainda nem foi condenado. Isso nunca aconteceu no mundo. É uma inovação jurídica, teórica, ideológica. Vamos anistiar antes da condenação. Ou seja, eles já partem da premissa de que vão ser condenados e estão chantageando o país. Eles estão dizendo, só um minutinho, Tribunal Superior, Supremo Tribunal Superior. Vocês sabem quem é a maioria aqui no Congresso Nacional? Um minutinho. Vocês sabem quem é a maioria na alta oficialidade das Forças Armadas? Alô, tal distraídos? Vocês sabem quem comanda todas as polícias desse país? Vocês sabem quem está atrás de nós? Vocês sabem quem é que nos elegeu? Sabem qual é o poder do agronegócio nesse país? Sim. Sabem qual é o poder das empresas, igrejas evangélicas? Vocês vão mesmo condenar? Não façam isso. Tem aqui um projeto de pacificação, anistia preventiva. E vamos disputar as eleições. E deixa o Bolsonaro concorrer. E vamos medir força. Vocês não querem nas urnas? Olha, nós já ameaçamos. Se não for nas urnas, pode ser nas armas. E, portanto, o golpismo, ele utiliza este processo para chantagem permanente, Dom. É isso. Professor, eu queria fazer um parênteses e te jogar uma reflexão. Quando essa adesão à força-tarefa da Lava Jato, lá no início, eu consigo até aceitar, porque eu faço um paralelo com o período pré-golpe de 64. Antes do golpe de 64, o Brasil vinha... a Bossa Nova, final dos anos 50, Maria Esther Bueno, o Éder Joffre. O Brasil vinha aquela coisa, o Brasil campeão de 58, primeiro campeonato mundial. Era aquele Brasil que ia dar certo. E eu tenho Era os anos dourados. Os anos dourados. Os anos dourados. Rapaz, eu fiquei arrepiado aqui agora falando sobre isso, você acredita? E agora, no golpe contra a Dilma, eu traço um certo paralelo, sabe? Porque o Brasil também vinha numa toada de pleno emprego, né? Copa do Mundo aqui no Brasil, então tinha um clima também de, olha, o Brasil agora vai dar certo. Então, quando você traz uma pauta sobre corrupção, assim como no período pré-golpe de 64, e agora, como você falou, né? Não, eles roubam, eles não podem, né, gerenciar. Quando aparece uma pauta, né, falando sobre corrupção, olha, uma força-tarefa. A grande maioria das pessoas, naquele momento, mal sabia o que era uma força-tarefa.
O nome era até bonito, né? Uma força-tarefa para pegar os corruptos. Então, eu acho que muita gente embarcou no apoio inicial à Lava Jato, porque parece que era tudo que faltava no Brasil, porque a gente sabe que a gente tem uma cultura, né, uma corrupção estruturada na sociedade. Eu sou de uma época que, né, o pessoal andava com dinheiro dentro do documento do carro, porque o guarda levava, todo mundo sabe disso. Essa coisa, né, que eu acho que num outro momento a gente pode até aprofundar mais, que é essa cultura, né, de onde vem e etc. Mas o fato é esse. Então, assim, eu acho que quando surgiu essa coisa, eu tenho muitos amigos e amigas que diziam, não, mas isso é muito bom para o Brasil, né? Estão prendendo o pessoal do Caixa 2 e tal. Só que, né, no decorrer, né, do processo, a gente começou a olhar e falou, opa, peraí, tem algo errado aí. Você acha que isso, para a gente encerrar, que eu não quero tomar muito teu tempo, mas você acha que esse foi um fator que fez que, a princípio, a gente tivesse tanta adesão, porque depois, é o que você falou, olhando, traçando uma linha histórica, você olha e fala, não, isso não é possível que aconteceu. Né? O Sérgio Moro ele se tornou herói nacional, ele estava na capa da Veja, se não me engano, com, né, roupa de super-herói, e na Isto É, na Globo, a TV Globo fazia uma dobradinha com ele. Você acha que esse fator também, dessa sensação, o Brasil vai dar certo, facilitou para que eles tivessem essa adesão, além de todas as estratégias que eles também colocaram em prática, né? Eu penso que eles tiveram uma base social imensa, e isso ficou claro, não só nas pesquisas, Dom, mas nas ruas. Em março, abril de 2015 e um ano depois, em março, abril de 2016, saíram às ruas, em todas as grandes capitais do Brasil, milhões de pessoas. Os cálculos mais E a popularidade da Dilma conservadores, despencou, né? 5, 6 milhões de pessoas foram às ruas. Isso decorre do quê? Decorre, primeiro, da ilusão de que o capitalismo, se não houver corrupção, é o melhor sistema do mundo. Decorre do fato de que a expectativa, a esperança, a aposta de que é possível além do capitalismo, ela foi reduzida dramaticamente com a restauração capitalista na ex-União Soviética. E, portanto, grande parte da frustração com o projeto socialista alimenta esta redução de expectativas dramáticas que está na raiz da ideia de que, se o capitalismo não está funcionando plenamente no Brasil, não é o sistema que está errado, são vícios da sociedade brasileira. Bom, e digamos, esta premissa, Dom, ela se apoia numa outra que você disse, com toda a razão, é real. Ou seja, como todos os países do mundo capitalistas, em maior ou menor grau, mais acentuadamente nos países retardatários, países que foram colônias, países dependentes. O Brasil, embora seja a mais poderosa das economias capitalistas na periferia, periferia, em todas as sociedades capitalistas há corrupção. É mais acentuado nos países que ficaram retardatários. E a corrupção é uma maneira de encontrar atalhos para resolver problemas. É um mecanismo de suavização do conflito social. A corrupção amacia a brutalidade das relações sociais e, portanto, consiste essencialmente em abuso de poder. O que é a corrupção? É abuso de poder. Ela existe no espaço da economia privada, existe no espaço público, no município, nos estados e a nível federal. E é evidente que há pessoas corruptas individualmente em todos os segmentos, inclusive na esquerda. Nós somos de esquerda, mas não somos distraídos, né, Dom? Já passou o tempo, a gente aprende na escola primária que tem todo tipo de gente. Ninguém atravessa a escola primária e é poupado do desgosto de ver que há pessoas, mesmo quando são crianças, que se portam mal. Então, isto posto, houve uma operação ideológica.
A operação ideológica é dizer, a direita já é rica, os ricos não precisam roubar. A esquerda é o partido dos pobres. Os pobres, eles querem as coisas. Mas os pobres não têm herança. Então, quando os pobres chegam a uma posição de poder, eles vão roubar. Esta premissa é uma premissa ideológica que é essencial para legitimar que a classe dominante, que os capitalistas, que os realmente muito ricos devem governar. E veja, na sociedade brasileira, veja a ironia da história, a maioria das famílias capitalistas, os seus filhos não servem nem sequer para dirigir as empresas dos pais, quanto mais para assumir responsabilidades públicas. No Brasil, há 3 gerações atrás, toda a família burguesa, um dos filhos ia para as Forças Armadas, outro ia para a igreja. Homens mimados não podem governar. Não podem. Então, eles recrutam nas outras classes da sociedade gente de talento que está ao seu serviço. Mas a ideologia é de que os que já são realmente ricos não precisam de roubar. E Professor, que o capitalismo é as mil maravilhas, e se não funciona é porque há corrupção. Bom, estas ideias são infantis, Dom. E por isso é que foi preciso, infelizmente, uma enorme amargura. Nós perdemos uma década, Dom. O resultado da Operação Lava Jato é que nós perdemos uma década. E isto tem um custo histórico. Infelizmente, a sociedade brasileira está pagando esse preço. Professor Valério Arcari, eu quero contar com o senhor mais vezes aqui. O senhor precisa voltar também no Conversa Sem Curva, porque aqui o programa ao vivo, a gente tem uma fila de coisas aqui, mas eu não tenho condição, envergadura moral para interrompê-lo. Portanto, eu quero convidá-lo de novo para o Conversa Sem Curva. Lá a gente tem mais tempo para fazer reflexões, mas foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Eu já aqui te ouvindo, já me dá um alento, né, da gente olhar e falar, olha, nós estamos refletindo, nós estamos analisando sobre tudo que nos aconteceu e eu acho que a academia tem um papel fundamental nisso, sabe? A gente se debruçar sobre isso, porque a gente vai ter que explicar isso no futuro para gerações que vêm aí. Professor, muitíssimo obrigado pela participação. Aquele abraço, Dom, aquele abraço para toda a equipe do TVT, aquele abraço para todos. Muito obrigado. Bom, vamos lá, olha, estou aqui, né, suando, né, com esse bate-papo com o professor Valério Arcari, que é, na minha opinião, um dos intelectuais mais antenados desse país. Antes de encerrar esse bloco, vamos dar uma olhada nos comentários que estão chegando aqui, pode ser? Joga na tela. Boa tarde, Bolsonaro sendo cínico e dissimulado, como sempre, e ainda acha que convence com esse vitimismo todo. O Guto, um abraço para você, muitíssimo obrigado pela mensagem. Eu vou pedir para vocês, quando teclar, já falar, olha, eu sou daqui de tal lugar, tal, ó. Boa tarde, gurizada, Bolsonaro assinou a intimação. Ele assinou? Bom, agora eu vou fazer até um brinde ali com Abel Pedroso, que é lá de Glorinha, Rio Grande do Sul. Um brinde, querido Abel. Abraço. Tem mais aí? Bora lá. Boa tarde, Nazareno Azevedo. Se vocês puderem, vão colocando aí de onde estão teclando. A Girassol Nascente, é inacreditável, os negacionistas golpistas continuam zombando do Supremo Tribunal Federal. Força, senhor ministro Alexandre de Moraes, bota pra torar pra cima dos tubarões golpistas. Girassol Nascente, beijo grande para você também. Se tiver mais, boa tarde, Dom Ernesto e a todos. Celina Arruda, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, terra quente. E olha, eu vou falar, eu fui fazer um trabalho lá, o que tem dessa gente solta por lá não é brincadeira, mas tem muita gente boa, como a Celina. É verdade, todas as vezes que ele está próximo da papuda, ele fica doente. Se não pressionar esse bolsolixo mafioso, a Marina Matos. Marina, depois você coloca aí de onde você está teclando, nós vamos tentar depois resgatar mais mensagens. Tem mais, Gustavo? Temos que ir para o break.
Boa tarde a todos. Orlando Balbino Neto. Orlando, obrigado, querido. A Ângela Mello, sucesso, Dom querido. A Ângela que nos acompanha já há muito tempo. Um beijo para você, a Ângela, a Celina, o Abil, o povo todo, né, que está com a gente há muito tempo, aí, desde o avesso, né, Gustavo Novo? A gente ralou ali no avesso, né, meu irmão? Agora a gente está aqui na TVT, olha só que coisa legal, né? Com o Batata, com o Arthur, o nosso convidado aqui, o Wesley, que vai entrar, toda a redação. Olha só que estrutura bacana, não é? Eu quero assistir até onde a Rede Globo vai apoiar um jegue, o Renato Trigueiro. Está dizendo aqui. Eu achei que o Trigueiro que era o jegue, eu gosto até do Trigueiro, viu? O Renato, abraço para você, viu, querido? Bom, vamos para o nosso intervalo, a gente volta já. Voltamos com o nosso TVT News, segunda edição. Lembrando que nós estamos aqui de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde até às 6, ao vivo. Já participou da nossa enquete? Daqui a pouco a gente recebe uma psicanalista que vai falar sobre os riscos dessa pressão do mercado, essa pressão de padrão estético. As crianças estão sofrendo com isso, isso é muito perigoso. Eu queria fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Você posta foto ou envia foto sem retoque, sem dar uma tratada, não? A nossa enquete está aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, agora recebemos Wesley Mendes para a gente falar das Copas Libertadores e Sul-Americana. É Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Mas antes dele, vamos entrar com a nossa vinheta. Muito bem, caro Wesley Mendes. Tudo certo, não? Rapaz, a gente estava falando de tanta coisa aqui em relação à queda do avião da TAM, que faz 18 anos, oficial de justiça na porta do hospital, pressão, Lava-Jato, STF julgando mais um grupo. E aí, quando eu vi você ali, eu falei, olha, que legal, nós vamos agora dar uma relaxada, falar de futebol. O que você trouxe pra gente, querido? Trazemos, então, um pouco de alívio, então. É isso, Renan? Muito legal. A gente acabou de estrear, então, uma vinheta nova, junto com esse cenário maravilhoso, que eu ainda não estou acostumado. Mas, então, vamos às informações. Eu não estou acostumado, é ótimo. Manda a barra, querido. Cenário... Então, vamos lá. Vamos de Sul-Americana. Ontem, o Vasco recebeu no Rio de Janeiro o Lanús da Argentina e empatou por 0-0. O empate tirou a chance do Vasco de assumir a liderança do Grupo G. No momento, as duas equipes estão no topo da tabela com 5 pontos, mas os hermanos levam a melhor no saldo. Eu gostaria de dar uma nota, se fosse o Vasco, eu estaria mais concentrado em fazer o Brasileirão, de permanência na Série A, do que ficar postulando, imaginando o título da Sul-Americana. Já pela Libertadores, o Flamengo do Dom, que todo mundo apostava que iria gabaritar, né, ter 100% de aproveitamento em seu grupo, empatou ontem num jogo horrível na altitude de Quito diante da LDU. O poderoso Mengão segue em terceiro lugar, ganhou e perdeu em casa, outro empatou ontem, e então o time agora com esse empate não é nenhum desastre. Fica calmo, flamenguista. Não, mas eu queria só fazer um parênteses aqui, porque quando o Flamengo ganha, ninguém fala o Flamengo do Dom, o Mengão do Dom. Aí quando tem um resultado ruim, aí eu sou obrigado a ouvir, né, do Santista aqui, que o negócio dele, o time dele está lá para baixo. Segue aí, por favor, desculpa te interromper. Claro. O empate não é nenhum desastre, mas obriga o rubro-negro a fazer a lição de casa, vencer os 2 jogos que terá em casa nos próximos jogos. O Internacional se safou de um vexame no Beira-Rio. O Colorado chegou perdendo, né, de 3-0 em casa, né, que é um jogo muito delicado, mas o Nacional do Uruguai tomou esse empate. Então conseguimos ali destacar ali com a arte, né, o jogo que foi então no Beira-Rio, pelo grupo C da Libertadores. Falando mais um pouco sobre o Inter continua líder, mas pode ser ultrapassado pelo Bahia, de Rogério Ceni, ou pelo Atlético Nacional da Colômbia. Vamos para os jogos de hoje. Pelo grupo A, Estudiantes, que está em segundo lugar desse grupo, pega então o Botafogo, que está em terceiro às 9h30 em La Plata, na Argentina. Pelo grupo D, Libertad, que está em primeiro,
pega o São Paulo, que está em segundo, às 9h30, em Assunção, no Paraguai. Pelo grupo E, o Atlético Bucaramanga, que está em segundo lugar, pega o Fortaleza, que está em quarto com 0 pontos, né? Amanhã terá Palmeiras e Bahia, daí a gente volta a falar mais pela Sul-Americana. O União Espanhola pega então o Fluminense às 19 horas na Flórida, no Chile. Em Caracas, o Atlético Mineiro às 9h30 na Venezuela. Vitória, Cerro Largo, às 9h30 no Barradão. Imperdível também. Duas últimas notícias, Dom. Ontem o Tite recusou a proposta do Corinthians e disse que irá tirar um tempo ali para cuidar da saúde mental. Importante, né, nos dias de hoje, né, Dom? O Peixe também estaria sondando o Ramon Dias, ex-técnico do Corinthians, demitido na última semana, para ser o novo treinador. E aí, Dom, será? Rapaz, eu vou falar, o Tite está negando o Corinthians? Bom, ele tá indo se tratar, né? Diz que vai cuidar da saúde mental, né? É isso, né? Melou, colocaram aí. Olha, eu vou falar uma coisa, o comandante Tite deve estar com um problema mesmo, porque negar o Timão, e ele adorou, né? Ele teve no Timão, ele tem uma identificação com o Timão grande, né? O Corinthians já teve o Tite como técnico, agora, né, tá tentando, mas parece que eles estão conversando também com o Dorival e tá por detalhes ali para assinar também. Então, tem gente que tá ali apoiando o Agora, e Dorival essa também. História do Santos, né, pegar o técnico do Corinthians, rapaz, eu fico pensando na quantidade, né, de dinheiro, de milhões que roda aí. Outro dia eu estava falando do Bruno Henrique, do Flamengo, né, e aí eu estava escrevendo um texto. E aí eu estava insinuando que ele ganhava muito dinheiro. Eu falei, deixa eu ver quanto que ele ganha para colocar aqui no texto. Aí o cara ganha acho que 2 milhões por mês. Né? É o fim do mundo. E esses treinadores aí devem ganhar por aí também, né? Rapaz, não é brincadeira, viu? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tá aí o Ramon Dias. Eu fico pensando, rapaz, o Tele Santana, quanto ganharia de dinheiro, né? Porque naquela época não ganhava tanto dinheiro assim, né? E tinha ótimos técnicos, né? Também, pois é. Eu gosto muito daquele, o Jair Pisserni. Você lembra do Jair Pisserni? Não. Sim. Você, a enciclopédia, vai lembrar, né? Mas a grande maioria não lembra mesmo. Querido Wesley, muito obrigado. Aliás, eu quero parabenizar vocês pelas artes que chegaram aqui, rapaz. Que coisa mais bonita. Queria mandar viu? Um parabéns muito especial para a Sônia também, a nossa diretora de arte, e o Lucas Vital também, que ali nos ajudou ali no desenvolvimento dessas artes. Mas é isso, vamos torcendo. Quando tiver mais informações, mais notícias, Dom, eu volto. Muito bem, será sempre bem-vindo. Wesley Mendes, muito obrigado, para todas e todas e até a próxima. Vamos lá. Bom, rapaz, deu até calor aqui de ver aqui o Flamengo aqui 0-0, mas, pô, o Flamengo está numa fase tão boa que quando a gente vai falar sobre o Flamengo, né, a gente pega ali 0-0, né, aí fala, nossa, né, mas foi muito ruim, né? O resultado do Flamengo, rapaz, 0-0 tá bom, né? Que o Flamengo tá uma máquina, né, de jogar futebol, aí quando empata as pessoas já ficam assim, nossa, o Flamengo empatou, né? Bom, vai respondendo aí a nossa enquete, né? A gente quer saber aí, porque daqui a pouco tem a psicanalista Laura Bi, né? E daqui a pouco a gente recebe, então, uma especialista para falar sobre esses efeitos aí, né? Que está rolando aí na saúde mental, né? De crianças, pré-adolescentes e adolescentes também, com essa pressão de ter um rosto perfeito. Recebo agora a minha querida companheira Andréa Ferreira, que tem um convite para fazer para a gente, o Cine Debate dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC. Boa tarde, Andréa, você que me deu a honra de estar no Conversa Sem Curva. Que prazer recebê-la aqui. Tá tudo bem? Eu tô achando que está congelada a imagem aqui. Será que deu problema? Tá me ouvindo, Andréa? Ouvindo, Dom. Muito bem. Bom, tem como a gente colocar a arte aqui do Cine Debate? E eu queria que a Andréa falasse um pouco sobre isso. André, o que é o Cine Debate? Eu, aliás, já quero ir parabenizando vocês, que quando eu vi a iniciativa, eu falei, rapaz, você falou cultura, arte em geral, teatro, cinema, música, qualquer coisa, e juntou com debate, já vai valer a pena, com certeza. Explica para nós o que é esse evento, e é hoje à noite, né? É isso mesmo, Dom. Muito obrigada pela oportunidade novamente. Eu quero... E todos
que hoje nós vamos fazer um cine debate aqui do nosso sindicato. Eu quero pedir desculpa porque eu estou na estrada, já estou chegando, estou aqui no Riacho Grande, já estou chegando na nossa atividade. Esperança. Como eu também não assisti o filme ainda, não posso dar nenhum spoiler. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a nossa comissão LGBT, nós estamos aí para a gente poder falar um pouco sobre esse universo, que a gente não aguenta mais tanto preconceito, tanta violência com o nosso povo. Então, todos estão convidados hoje para o nosso cine debate aqui no Sindicato Metalúrgico do ABC, às 18h30. Muito bem. André, querido, eu estou vendo aqui o banner. Se puder voltar o banner, que eu ia pegar uma colinha aqui, ó. Orgulho e Esperança 2014. A André já falou que não vai dar spoiler, lógico. Abertura às 18 horas, início do filme às 18h20. E o debate das 20h30 às 21 horas, lá no Centro de Formação Celso Daniel, que é um saudoso também, viu? Rua João Loto, sem número, São Bernardo do Campo, ao lado da sede do sindicato. Perto do Bar da Rosa, não? É esse mesmo. Muito bem. André, parabéns pela iniciativa. Desculpa a gente te caçar, nós estamos ao vivo aqui, você em trânsito, entrando para falar com a gente aqui, mas valeu o recado. Eu, de novo, quero parabenizar você. Como eu falei, quando junta a arte, seja qual linguagem for, né, dança, música, qualquer linguagem, né, quando junta com debate, já vai valer a pena, e ainda mais com um tema importantíssimo, né, da comunidade LGBTQIA+. André, querida, deixa uma mensagem, então, já para fechar aqui, convidar o povo para ir assistir. É isso aí. Então, eu só quero agradecer e quero convidar a todos e todos para esse debate que a gente vai fazer, esse cine debate, que após o filme nós vamos fazer um debate para a gente fazer a reflexão juntos, né? Nós queremos um mundo melhor. E o mundo melhor é com todo mundo. Muito obrigado, Dom. Valeu, André. Obrigado. Estamos aqui sempre à disposição. Bom, vamos lá. Brasil e Chile fortalecer a cooperação bilateral com a assinatura de 13 acordos durante a visita oficial do presidente chileno Gabriel Boric a Brasília. Os pactos abrangem áreas como inteligência artificial, defesa, agricultura, cultura e energia, reforçando a parceria estratégica entre os dois países. Um dos destaques é o avanço da Rota Bioceânica de Capricórnio, projeto que conectará portos brasileiros aos chilenos, com previsão de conclusão em 2026. A iniciativa facilitará o comércio com a Ásia e vai impulsionar o turismo e serviços regionais. Em discursos, o presidente Lula defendeu a integração sul-americana. Não nascemos, abre aspas, não nascemos para viver mais 500 anos como países pobres, sozinhos, somos frágeis. Boric ressaltou o compromisso com as populações mais vulneráveis. Trabalhamos para os mais desfavorecidos, mas há muito potencial a explorar. O Fórum Empresarial Brasil-Chile discutiu oportunidades em logística sustentável, turismo e energia renovável, alinhando Mercosul e Aliança do Pacífico. A notícia completa está no portal da TVT, que é aqui, ó, o portal TVT News. Dá só uma olhada. Aliás, eu já falei isso aqui várias vezes, eu quero dar meus parabéns não só pelo conteúdo que nós vamos falar sobre ele já, mas principalmente pela identificação visual. Rapaz, eu gosto de ler coisas assim, não aqueles sites que você abre, tem propaganda pendurada aqui, propaganda passando lá, você não consegue nem se concentrar direito no que você está lendo. Mas dá só uma olhada, que belezura. Eu já falei aqui todas as minhas manhãs, agora eu não vou falar qual o outro portal de notícia que eu tinha o hábito de entrar todos os dias há muitos anos, até porque eu tenho vergonha de falar, para falar bem a verdade, viu? Mas agora é esse aqui. Todas as manhãs eu acordo e já
né? Meu computador já abre na página inicial, é esse aí. Bom, vamos lá. Notícia Lula, Trump, Milei. Tem como voltar essa daqui? Só para eu dar uma olhadinha aqui. Voltar. Mais um. Opa, agora foi demais. O governo anuncia cozinhas solidárias. Minha Casa Minha Vida. Esse aí a gente já... Tem como pôr lá na página inicial? Aí, ó. Clica, por favor, nele, então. Funeral ocorre no sábado. Eu queria essa informação. Ontem a gente falou bastante do Papa. A gente teve aqui 6 convidados falando, né? Passando... Aí, ó. Pode clicar. Não, era o anterior. Esse aí é a sucessão, né? Cadê? Aí, esse aí, ó. Lula, Trump, Milei. É isso. Funeral ocorre no sábado. Era isso que eu queria falar. Desculpa, viu, gente? A confusão aí. Eu tô meio cafuso aqui, né? Lula, Trump, Milei. Quem estará no funeral do Papa Francisco? Eu, na verdade, estou querendo saber porque eu adoro uma fofoca, né, bicho? Eu quero ver o Milei e o Trump olhar para a cara do presidente Lula. Como é que vai se dar esse babado aí? Funeral ocorre no sábado, às 10 da manhã, 5 da manhã, no horário de Brasília, na Praça São Pedro. E terá a presença de chefes de estados do mundo todo. Esses 3 aqui já estão confirmados. Podemos subir um pouquinho? Vladimir Putin não deve comparecer ao funeral. Eu queria ver o Putin também. Às vezes eu fico pensando que eu queria reunir todos esses caras assim num evento, né? Tipo um churrasco, né? Com todo respeito aqui à Vossa Santidade, né? O grande padre que já se foi, mas eu de verdade, pensando nessa perspectiva da política, já imaginou botar todo mundo ali, né? Numa mesa, falar, vamos resolver aí, gente. Tem problema lá em Gaza, que genocídio é esse? Não é? Eu acho que tudo se resume com churrasco, tá bom? Bom, vamos lá. Tudo se resolve com churrasco, né? Como será o funeral? Quarta, 23, que é hoje, o corpo do Papa Francisco já foi ou está indo, né, no traslado para Brasília, Basílica de São Pedro. Está aqui, até sexta-feira. A visitação pública ocorre até sexta-feira, um dia antes do funeral. Então, portanto, o funeral vai ser no sábado. Olha, eu, de novo, estou falando aqui, né, da estética, né? Olha só. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar quando os caras falam assim, não, porque a crise também é estética. Então, quando a estética está arrumadinha, é porque, não é, Alexandre, batata, é isso. Ó. Olha só, cara, que coisa bem feita, as imagens bonitas, o texto. Vamos passar, vamos dar mais uma voltinha? Tem como entrar aqui na programação TVT, não? Vamos ver aqui o que a gente tem ali. Né? Olha aí, olha só que bonito. Ó. Aqui você vai ver toda a grade de programação. Olha que beleza, cara. Tem muita coisa bacana aqui. O TVT News, primeira edição, que começa às 10h30 da manhã, com a competente jornalista Thalita Galli, mais a equipe toda de jornalismo, que está aqui junto com o TVT News, segunda edição também. Depois tem o Transição lá embaixo, tem o programa do Juca Kfouri, tem o Conversa Sem Curva, que eu tenho a honra de participar, aliás, de apresentar. Portanto, meus caros, tem muita coisa bacanérrima aqui no nosso grupo Rede TVT. Vamos lá, programas... tem o Juca Kfouri aqui também. Bom, vamos aqui, volta lá na página inicial, por favor, porque aqui você também pode, no site, né, você pegar as coordenadas, como é que você pode acessar a TVT. Tem o YouTube da TVT, aliás, são 2, né? Tem um deles, o principal, que está há mais tempo, tem 1 milhão de inscritos já. Né? Então, você pode fazer parte desse grande grupo TVT. Eu sempre falo aqui que a TVT é a TV dos trabalhadores, pois é a TV dos trabalhadores. O problema é o conceito de trabalhador. Né? Muitas vezes as pessoas pensam que o cara que tem um açougue não é da classe trabalhadora, né? Ele é sim, ele é da classe trabalhadora sim. Sabe por causa de quê? Porque ele vive do trabalho dele, assim como qualquer pessoa, seja ela, né, tenha um negócio, ele precisa trabalhar para viver da classe trabalhadora. Então, o teu lugar é aqui na TVT. Vamos lá, é aqui que a gente fala sobre o teu mundo. Vamos lá, uma última notícia, falamos agora há pouco da recusa de Tite ao Corinthians. E a informação que chega agora é que o Timão já tem tudo encaminhado com o Dorival Júnior
O acordo aguarda apenas questões burocráticas para ser oficializado. A informação está no portal UOL. UOL. Gostei, não? O povo corintiano, a nação corintiana, eu sentia vibração aqui. Eu gosto do Dorival também, viu? Eu acho uma pena o Dorival não ter dado certo na seleção. E eu desconfio que o Dorival não deu certo na seleção porque ele não cabe naquela estrutura da CBF. O Dorival é um cara sério. De verdade. Como esses técnicos que eles estão falando aí de fora, principalmente o português lá, o Mister, não cabe. O Mister não é de ficar aguentando. Você viu o que o Mister fez com o Neymar, né, lá na Arábia. E ele deu declaração. É um ótimo jogador, evidente, ninguém nega isso, mas não está em condições de jogar. Vocês estão vendo aí, né, o que o Neymar tem feito nos jogos do Santos, né? Assim, parece um ex-jogador, né, jogando. Eu acho que o Edu, ponto esquerda do Santos, que fez dupla diária com o Pelé, está melhor do que o Neymar, sem brincadeira. Né? Bom, o Edu Jonas, tá? Bom, vamos lá. O Dorival, desejo toda a sorte do mundo para o Dorival. Ele merece, é um cara sério. E eu acho que ele tem a cara do Corinthians, viu? Vamos ver o que vai rolar. Vamos para o Fala Povo. Aliás, o Fala Povo de ontem deu o que falar. Foi muito legal. Agradecer aqui a Vitória, que foi às ruas hoje de novo, para saber o que o povo está pensando do que a gente vai falar daqui a pouco com a psicanalista Laura B. Roda aí o nosso Fala Povo. Você costuma usar... Opa, caiu! Muito bem, não tem problema, não tem problema. Calma que o Brasil é nosso. Vamos aqui tomar. Você toma aí o seu copinho de água também, que daqui a pouco vai entrar o Fala Povo. 17 horas e 38 minutos, estamos ao vivo. E ao vivo é assim mesmo, tá? Avenida... Vamos lá, roda aí então. Você costuma usar filtro, retoque nas suas fotos nas redes sociais? Não. Não gosto. O que você acha das pessoas que retocam muitas fotos, muitos filtros? Eu acho que as pessoas estão deixando de ser autênticas com tanto filtro em foto. Quando a gente olha a foto e olha a pessoa, não reconhece, porque tanto filtro e pensa que é outra pessoa. Muitos jovens acabam se destruindo, se matam, né? Se suicidam por tanta cobrança da beleza, que o corpo perfeito, que a cara perfeita, que tudo perfeito. Então, não é muito legal. Depende da quantidade, né? Não saindo muito fora de si mesmo, acho que tá bacana fazer. Você acha que isso mexe um pouco com as pessoas? Essa questão de filtros, muitas edições, retoques nas fotos? Talvez a pessoa se sinta um pouco melhor quando faz o filtro, se sente um pouco mais desvalorizada quando tira o filtro, mas eu acho que vale a pena fazer. Eu uso necessário, né? Eu não mexo muito, eu acho que tudo na vida você tem que ter equilíbrio, né? Rede social é importante sim, mas eu acho que você tem que ter um pouco de controle sobre o que você faz na rede social, a sua opinião, as suas fotos, entendeu? Porque da mesma maneira que é uma coisa para você se promover, também pode ser uma arma contra, né? Eu penso dessa maneira. Eu uso bastante, dia a dia. Nem sempre, tem vezes que eu esqueço, eu acabo não colocando filtro para fazer vídeos. Aí vai assim mesmo, mas na maioria das vezes eu edito. Aí eu acho bom, né? Eu acho normal. Assim, você tem que se sentir bem da forma que você quer, né? Se você quer usar um filtro e não tá se sentindo bem, você vai lá e coloca. Porque na realidade a gente acaba acostumando com isso, a gente já não aceita mais a realidade de estar assim como a gente tá aqui nesse momento, assim, cara livre, normalmente, assim, sem usar o filtro. Você prioriza só o filtro todas as vezes que vai fazer um vídeo, uma foto. Você já não se enxerga mais sem usar aquele filtro. É bom e ao mesmo tempo é ruim, porque a gente acaba viciando nisso, né? E você? Já usou? Confessa aí. Não, vamos, confessa aí. Teve gente aí que falou, não, eu uso mesmo e tal, e tá tudo certo. Eu queria saber se a Vitória, primeiro dar os parabéns para a Vitória
E eu queria pedir para a Vitória, se a Vitória pegou o Instagram desse pessoal, porque nós vamos acompanhar o Instagram para ver se as postagens, né, vão passar a ter filtro ou não. Mas o fato mesmo é que isso realmente é muito complicado. Se você ainda não votou na nossa enquete aí pelo YouTube, vota lá, né? Se você posta ou não. A gente quer saber a quantidade de pessoas que postam fotos, eu não digo manipuladas, né? Mas fotos, né, com retoque ou não. Porque tem umas coisas também que você, de repente, encontra a pessoa, né? Eu não sei se você já marcou encontro, vocês aí, o Arthur Zico, o povo aí, vocês já marcaram encontro, né, pela rede social, não sei o quê, você olha a pessoa e fala assim, não, cara, tá meio estranho assim. Bom, fingir tesão, postar amor, editar o corpo, quando isso virou normal? A pergunta é da psicóloga Ana Canosa, em sua nova coluna do Universa, e ecoa um debate urgente. Em meio a filtros, algoritmos e pressão por performance, especialistas alertam, estamos adoecendo para caber em padrões que não existem. Ana Canosa critica a tirania da positividade sexual. Segundo pesquisa da Universidade de São Paulo, 68% das mulheres jovens admitem simular orgasmos para agradar parceiros. Que dado curioso, né? Nas redes, o cenário é ainda mais surreal. Corpos irreais, relacionamentos editados e frases de amor que escondem crises. Virou obrigação ser feliz o tempo todo. A cultura do amor de Instagram cria relações descartáveis e solidão mascarada. Pesquisas mostram que 43% dos jovens editam fotos com parceiros para parecerem mais conectados. O preço da perfeição? Ansiedade, dismorfia corporal e isolamento. Um estudo da Organização Mundial da Saúde revela que 55% das mulheres de 18 a 30 anos já deixaram de sair de casa por insegurança com a aparência. Enquanto isso, apps de corpo perfeito faturam 3 bilhões de dólares ao ano. Editar virou vício. A ficção reflete a realidade. Produções como o premiado Shane's Not Real expõe o custo humano por trás das curtidas. Especialistas propõem uma revolução. Que tal postar a vida real? A tristeza, o corpo sem filtro, o amor que discute. Campanhas como o hashtag Desliga o Corpo Fake ganham força, mas a indústria da autoajuda ainda vende ilusão. Há esperança. Coletivos feministas e terapeutas digitais combatem a normose. A plataforma Beleza Real, por exemplo, conecta mulheres sem edição de imagens e já tem 2 milhões de usuárias. A cura está em desligar o telefone e reconectar com o que somos, não com o que postamos. O desafio é coletivo, reescrever as regras do jogo, porque, no fim, ninguém precisa de um corpo editado para ser amado, só precisa de coragem para ser visto, não é mesmo? Para falar sobre esse tema, receba a psicanalista Laura B. Querida Laura, como vai? Que honra recebê-la aqui agora na TVT, mas agora no TVT News, você que esteve comigo no Conversa Sem Curva logo no início. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Dom Ernesto. Uma alegria estar aqui e quero parabenizar você, toda a equipe. É importantíssimo o conteúdo, todo o conteúdo que você traz, faz a gente refletir, faz a palavra circular, num lugar de questionamento, que eu acho que é isso que está faltando para a gente. Muito bem. Laura, qual o dano, a tua colega agora, né, na matéria que a gente estava mostrando aqui para o pessoal, ela disse altos riscos, né, na saúde, inclusive na saúde mental, né, das pessoas, de ter uma vida completamente desconectada da realidade. Né? Quais os riscos
E por que, já emendar uma segunda pergunta, por que jovens pré-adolescentes e adolescentes são tão capturadas de uma forma tão fácil por esses vícios? Sim. Dom Ernesto, a adolescência é um momento da existência do sujeito em que ele procura o seu lugar no mundo dentro daquilo que é autêntico em si mesmo. Então, é na adolescência que começam a aparecer os problemas da infância. A gente não quer ficar falando do passado, mas o passado nos acompanha e determina os conflitos e como nós vamos lidar com esses conflitos. Então, o que a gente observa é uma geração que procura se autoafirmar a partir da imagem que vê do outro, por uma ausência de conexão, de linguagem de afeto nas relações, né? Então, o mundo virtual, a internet, traz várias informações que nós podemos utilizar para o estudo, para a nossa formação, para as artes, mas também esse lado obscuro de que você nunca é suficiente, de que você está sempre errado, de que o colega ali do lado tem mais dinheiro que você, né? Existe também aí uma pressão do capitalismo por um sucesso absoluto e que não dá espaço para aquilo que a gente chama em análise do não todo, que é assim, você não precisa ser perfeito, você tem os seus talentos, mas você não tem o poder absoluto de resolver as suas questões de angústias existenciais, mas é importante que você procure um caminho autêntico, e as redes tiram isso, né? Esses jovens, eles são cooptados por um discurso de que existe algo pronto que você tem que comprar, e você paga por isso. E você paga com a sua saúde, e é em vários níveis de adoecimento, né? Até o nível da prática do cutting, que são os cortes, né, que os adolescentes praticam, isso é muito comum, que é uma tentativa de se sentir vivo, até o suicídio, como a gente tem visto aumentar muito entre os jovens. Sim. Travou ou como tá? Travou aí? Tá. Sim. Você me ouve? Não, ouço e ouço bem. Laura, como que os pais, a gente acaba, né, acabou de ser lançado, explodiu, não sei nem se foi lançado, mas teve uma projeção muito grande a série Inocência, perdão, Adolescência. Adolescência. Eu como pai, agora, né, eu sou pai de 4 filhas, mas a minha pré-adolescente, a Valentina, que está com 11, eu como pai, eu fiquei muito assustado de ver, né, os conflitos. Assim, não tem spoiler, porque o autor mesmo, né, diretor, produtor, ele disse que desde o início o tema é o garoto que acaba assassinando a colega. Que lição a gente pode tirar dessa situação e de que forma que isso transita ou se entrelaça com o que a gente está falando, dessa coisa da autoafirmação dos jovens, de perceber o desejo de pertencimento de tribos, de grupos sociais. Como que isso se entrelaça, Laura? Dom Ernesto, eu diria que nós vivemos, como cultura, uma crise de linguagem, e é a linguagem da psicanálise, que ela passa pelo corpo, pela conexão física, afetiva, que deve se estabelecer entre o cuidador, o adulto e o bebê. Isso cria uma memória de pertencimento que, nos primeiros meses de vida, essa memória ela se instala no corpo físico mesmo, na carne, né? Porque o bebê não tem o psiquismo para elaborar o que lhe é dito
né? E como ele é falado. Então, tem exemplos da clínica, por exemplo, que a gente observa muito, de sujeitos que chegam com um sofrimento existencial profundo, muitas vezes vinculado a essas questões com o corpo e que é de uma violência contra si muito grande, que pode ser manifestada também contra o outro, que é retratado na série, né? Também não vou dar spoiler, mas enfim, a questão da violência dessa criança, uma criança de 13 anos, que passa despercebida pelos pais. Os pais não percebem, não entendem quando acontece, quase não acreditam. Então, nós percebemos também no desenvolvimento da série, dos episódios, uma negação de todos ali. A família toda está em negação diante desse horror do ato em si e dele ter sido praticado por aquele menino. E o final da série que me pareceu muito interessante foi a reflexão do pai, que é a sua proposta, né? Nessa pergunta, o que é que nós pais estamos fazendo ou deixando de fazer que leva as crianças a procurar uma saída para a angústia tão radical, tão violenta, e que desestabiliza a vida de todos, né? Porque essa criança ali acabou a vida dela e dessa família. Então, eu entendo que existe, sim, uma falta de conexão linguageira, que é a criança saber que na casa dela existe espaço para sua fala, para sua própria fala. Que se ela se dirigir ao adulto, ela vai ter escuta. Mas essa escuta é uma escuta qualificada, é uma escuta de não julgamento. Né? E na clínica com crianças também nós observamos a dificuldade dos pais em escutar a criança na sua pureza, na sua inocência, e direcionar, ajudar a criança a se autorregular na sua angústia, porque os próprios pais têm as suas questões mal resolvidas. Então, você percebe que a gente fala tanto de herança, né? Herança regulamentada pela lei, a herança patrimonial, mas essa herança de afeto, ela é fundamental que a gente olhe para isso. O que é que nós estamos eternizando na mudança geracional sem que a gente faça uma autocrítica? Sem que a gente crie o ninho de pertencimento dessas crianças. Porque a criança não tem para onde correr. Ela vai correr para a saída que estiver mais próxima dela. E a internet faz um bombardeio nesse sentido. Né, de sequestrar esse pensamento sempre para o lado da violência. Dificilmente você vai ter uma abertura, a não ser que a gente crie esse movimento, como você fala, né, na chamada da matéria agora, os movimentos em que a gente possa ser verdadeiro. Que a gente possa encontrar com a nossa autenticidade sem julgamento. Tá. Laura, trabalho. Uma coisa que você estava falando agora, que essa coisa da comunicação, que quando a gente fala da comunicação, precisa conversar mais com os filhos, tal. O filme, ele mostra, na verdade, ele mostra uma realidade, porque eu conheço muitos pais que tratam os filhos daquele jeito mesmo. Sabe assim, nesse filme aparece aquele detalhe que o pai, ele fala, cara, como isso foi acontecer e tal, e aí o policial fala para ele, onde você estava? Aí ele fala, não, eu estava trabalhando, né? Eu cheguei de manhã. Aí a mãe, aí dá um corte seco para a mãe, e a mãe diz, não, eu às vezes via ele com a luz acesa, eu pedia para apagar. Isso não é conversa, porque como você falou, a conversa é a escuta. Né? O adolescente, a criança, aliás, qualquer pessoa, ela precisa ser escutada. Né? O diálogo, né? A premissa é essa, uma troca de ideias. Né? Interessante isso, viu, Laura, que você disse. Tem uma crônica de Rubem Alves que ele nomeia escutatória. É linda a crônica, vale a gente ler muitas vezes. E é uma chamada de atenção para como nós nos relacionamos, porque você está junto e qual é a qualidade de presença que você tem quando você está junto da criança.
né? A criança dá sinais muito claros. A clínica de criança é um universo muito interessante porque eles falam, sim, só que eles não falam como nós esperamos que eles falem. Eles dão sinais com sintomas, a criança pequena principalmente, com sintomas físicos, né? A criança que vai para a escola ou não quer ir para a escola, mãe, estou com dor de barriga. E é uma dor de barriga que não tem nenhuma causa fisiológica. A dor de barriga é o medo. E aí, como adulto, acolhe isso. Ah, não tá não, né? Toma aqui um remédio e vai para a escola. Então, quando faz isso, não tem escuta. O que ele está dizendo é, a sua voz não existe para mim. É muito sério. Então, acho que vale, sim, que a nossa geração se organize para pensar, para repensar, para recalcular uma rota, porque esses seres em formação, eles estão abandonados. Né? Tomando como exemplo essa tragédia que é retratada na série. Muito bem. É abandono. Querida Laura B, nós vamos dar uma olhada na nossa enquete. Já fechou? Podemos fechar a enquete, então? Natasha, querida, se puder fechar, eu queria... Olha lá, apenas 12% assumem que postam foto nas redes sociais com retoque. E 88% diz que não. Na verdade, eu devia ter pedido o arroba das pessoas que estavam votando aí para a gente acompanhar nas redes sociais, porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Mas, mesmo assim, eu quero agradecer demais a participação de todo mundo que votou aqui. É um sinal, a gente precisa... Né? Porque eu, de verdade, viu, Laura, eu acho até que essa questão do filtro, da maquiagem e tal, eu não acho que isso seja como tudo na vida, né? O que mata é a dose, né? Não é o veneno, é a dose, né? Eu acho que o que está faltando um pouquinho é essa coisa. Agora, é evidente que essa pressão do mercado e também, né? Porque a pressão do mercado, ela passa por todos os setores, né? A criança, o adolescente, ou todos nós, né? Somos bombardeados, né? Diariamente por esse tipo de padrão, né? A moça mais bacana, que tem mais seguidores, né? Ela está sempre maquiada, ou com filtro, etc. Laura, querida, eu queria que você encerrasse já se despedindo, porque nós já estamos com o tempo estouradíssimo. Eu adoro conversar, e principalmente conversar com você e todas as pessoas que estiveram aqui. É uma delícia. Dona Ernesto, eu quero indicar um livro da Vera Iaconelli que chama Felicidade Ordinária. Não sei se vai aparecer. Vera! Pô, que maravilha. A Vera. Adoro a Vera. Aqui, a Vera já entrevistei ela. Ela fala sobre o sofrimento e o adoecimento. Tá. A vida tem sofrimento, nós não precisamos adoecer por causa do sofrimento. Então, o que fazer com o sofrimento? Da imagem que não está muito bonita, do filtro que eu vou usar ou não, e a medida disso. Eu acho que é algo interessante para a gente passar adiante essa leitura, para reflexão. Vamos falar numa outra oportunidade sobre esse tema também. Eu adoro conversar com você, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente e essa brilhante explanação tua, viu? Obrigado, muito Laura. Muito obrigada, Dona Ernesto. Sucesso para vocês todos. Para nós. Bom, vamos aí, antes de encerrar, eu queria dar uma olhadinha nos comentários, que já são 6 horas e 14 minutos. Vamos passar os comentários rapidinho aqui, senão nós vamos levar um puxão de orelha aqui do... Né? Vamos lá. Estou assistindo desde Montevidéu, Uruguai, Nestor Guerri, salve! Um abraço para todo o povo ligado ao Morrica, Pepe Morrica. Obrigado, viu, querido? Boa tarde, dureza. Está aguentando essa coisa de descerebrados intelectuais. É preciso regular as redes digitais. Moca, São Paulo. Querida Marli Costa, um beijo. Dom Ernesto Bonitão, todo dia. Toda estica aqui, né? Muito obrigado, Laurinha Pimenta, tá sempre com a gente. Wesley é brabo, o cara é multitarefas. Rodrigo Oliveira, tô contigo, viu, Rodrigo? É mesmo, viu? E faz bem feito, viu? Danadinho, rapaz. Muito bom o formato, novo formato de notícias. Adorava ver o seu jornal, tá fazendo falta. Bom trabalho, valeu, Marli Costa. Tem mais, vamos lá, TVT News 2, segunda
a sexta, ao vivo, às 16 horas. Está todo mundo convidado para estar com a gente aqui. Amanhã tem mais. De manhãzinha, 10h30, com a Thalita Galli, a jornalista Thalita Galli, o TVT News, primeira edição. Vai até a 1 da tarde. E às 16 nós temos um encontro marcado ao vivo, aqui falando de tudo que nos interessa, sempre com convidados muito especiais. Valeu, até amanhã!